Olá, boa noite. Eu sou a Priscila Martins, acadêmica da graduação de Psicopedagogia da Uniaselv. Esse é o meu projeto de ensino para finalização do curso. Ele teve como área de concentração a inclusão escolar e o tema é bullying e inclusão escolar. A justificativa é que são dois temas muito discutidos em políticas educacionais, mas mesmo assim, durante o período dentro das escolas, foi percebido o assédio físico ou verbal e exclusão nos ambientes de aula, também fracasso das escolas na inclusão e na luta contra a violência estudantil, e percebeu-se que há uma linha tênue entre inclusão e integração. Os objetivos elencados para a pesquisa foram explicar o que é bullying, relacionar o seu combate à inclusão escolar, compreender a importância de desenvolver habilidades socioemocionais para um desenvolvimento integral e uma inclusão efetiva, e propor às equipes docentes e demais colaboradores práticas inclusivas. Então, o bullying e a inclusão escolar estão intimamente ligados um ao outro. No decorrer do trabalho, nós vamos ver que esses dois fatores estão ligados à falta de aceitação do que a maioria de um grupo define como diferente, e isso provoca baixa autoestima nas vítimas, não combina com uma escola inclusiva, e há uma enorme importância desta instituição não ser integradora, mas de ser inclusiva. A fundamentação teórica. Duas leis federais deram suporte para essa pesquisa. A Lei 13.185, de 2015, que é o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, Bullying, em todo o território nacional, nas instituições de ensino. Nela constituem alguns objetivos, como prevenir e combater o bullying, capacitar docentes e equipes pedagógicas e implementar e disseminar campanhas de conscientização e informação. E também a Lei 13.663, de 2018, que acrescentou 2 incisos na LDB, incluindo a promoção de medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência e a promoção da cultura da paz entre as incumbências dos estabelecimentos de ensino. Bom, tendo isso em mente, vamos começar falando sobre o que é bullying. Bullying são atos contínuos de intimidação, ameaças, maus tratos e opressão, onde as vítimas são escolhidas por serem diferentes em algum aspecto dos demais. Geralmente, quem tem distúrbios, deficiências ou alguma defasagem escolar acabam sendo vítimas dos agressores. E quais os impactos nas vítimas? Os impactos sempre são negativos, tanto físicos como emocionais. Os físicos podem incluir estresse, dor de estômago, diarreia, enxaqueca, baixa imunidade, tontura. Já os emocionais incluem sentimentos de medo, tristeza, infelicidade, humilhação, angústia, impotência, mágoa, podendo levar também a queda no rendimento acadêmico, baixa autoestima, transtorno de ansiedade, depressão, crises de pânico e, em casos extremos, mas não raros, ao suicídio. Então, surge a questão que centrou a pesquisa, que é como combater o bullying e ser uma escola inclusiva? Então, a proposta é uma abordagem socioemocional, é se ensinar e trabalhar habilidades socioemocionais em sala de aula desde a tenra idade. Em primeiro lugar, as mudanças devem partir do PPP. Modelos de educação tradicionais, que são engessados em metodologias de decoreba e que enaltecem o conteúdo, em que o aluno é avaliado por números e é valorizado por suprir expectativas de comportamento da instituição, tornam um clima propício à exclusão, mesmo que a escola pregue ser inclusiva. Também é importante mudar a visão que se tem do professor, de emissor de conteúdos para semeador de valores. Algo que foi visto frequentemente durante um dos estágios foram docentes dando broncas e sermões à classe, muitas vezes sem sucesso. Então, os professores, em vez de ralhar com a turma, eles devem provocar reflexões como: o que vocês acham do seu comportamento?
De acordo com Augusto Cury, 2022, é importante incentivar os alunos a pensar antes de agir e falar, a vencer seus medos internos, a aprender a bloquear fatores que são tóxicos em sentido emocional e a se preparar para resolver não só problemas tangíveis, mas se preparar psicologicamente para as adversidades da vida. Miranda, 2015, elenca ensinamentos que devem ser ensinados aos educandos e praticados por todos dentro da instituição acadêmica. Tolerância, compreensão, respeito à diversidade, comunicação eficaz, autoestima, mediação de conflitos, educação para a paz e cidadania. Outras dicas são fazer trabalhos em duplas ou em pequenos grupos para que os integrantes possam se conhecer melhor, valorizando as características e talentos um do outro e para que desenvolvam suas habilidades sociais. Também é interessante propor trabalhos que desafiem e estimulem a mente, provocando sua curiosidade e seu desejo de realizá-los. E não é necessário diferenciar as atividades para alunos com necessidades especiais, porque isso os segregaria ou, no máximo, os integraria sem inclusão. Mas aí, como que ficariam os alunos com déficit cognitivo ou outras deficiências e transtornos? Conforme Mantua, 2015 diz, ele responde que é importante lembrar que ensinar é um ato coletivo, mas o aprender sempre é individualizado. Então, os trabalhos podem ser os mesmos. Segundo estudiosos como Piaget, Vygotsky e Vallon, o melhor estímulo para a aprendizagem tornar-se rica e realmente eficaz é a afetividade. Para Piaget, é o afeto que alimenta o cognitivo. Eu achei relevante essa citação de Silva, 2021, que diz: diversos estudos apontam que experiências emocionais negativas na infância, tanto na família como na escola, podem desencadear muitos problemas na adolescência e na idade adulta. Porém, o contrário também é verdadeiro. Experiências positivas, estimulantes e criativas podem formar jovens e adultos com competências socioemocionais que podem conduzi-los ao sucesso escolar e profissional. Os grifos são meus. Outras sugestões são criar um vínculo de amizade com cada um dos alunos. O professor também mostrar que entende e se importa de verdade com o que estão sentindo em cada etapa do seu desenvolvimento. Demonstrar respeito, atenção e carinho. Promover rodas de conversa e retomar pontos importantes para estabelecer relações de confiança. Chamar o aluno pelo nome e permitir que ele expresse suas preferências e diferenças. E para não virar bagunça, delimitar regras explícitas e não fazer vista grossa ao seu descumprimento, porque educação respeitosa não significa ser permissivo. Quanto à metodologia, essa foi uma pesquisa bibliográfica que teve como fonte livros, revistas científicas e artigos acadêmicos. E foi de natureza qualitativa, tendo como base questionários, observações feitas no diário de campo e entrevistas com alunos, professores e funcionários das escolas envolvidas. Nas considerações finais, achei relevante que foram 3 escolas diferentes, 2 eram particulares e 1 pública. E teve mais a que foi somente de observação do ensino médio, que também era pública. Todas elas tinham gestões diferentes, mas o que chamou a atenção foi a ocorrência de bullying em todas. E no último estágio que eu fiz com o 8º ano, deu para perceber da parte do coordenador um esforço muito grande de eles serem inclusivos, mas talvez uma falta de visão do que está ocorrendo dentro das turmas. Por exemplo, a aluna com que eu fiz esse estágio, ela não se envolve tanto com os estudos por não ter vontade de ir à escola, porque lá ela não tem amigos. Um outro caso ocorreu na escola que eu trabalhei esse ano e eu acabei saindo de lá por conta disso, né? Porque meu filho de 5 anos ganhou uma bolsa de estudos e logo no primeiro dia ele teve problemas com o menino que bateu nele.
Me informaram que esse menino era assim mesmo, que a turma era muito fechada, que eles estavam juntos desde o berçário e não aceitavam colegas novos. E isso já tinha ocorrido com outras crianças. Então, virava e mexia, meu filho voltava com algum machucado para casa e dizia que era esse menino, mas a professora sempre me dizia que estava tudo ok, então, para mim, ficava por isso. Até que um dia, meu filho voltou para casa com muitos machucados pelo corpo e, por coincidência, no dia seguinte, a professora deles faltou e eu tive que substituir ela. E foi muito doloroso para mim, como mãe, ver o que o meu filho estava passando, mas é claro que eu tratei ele como aluno lá na sala de aula. Eu pude ver ele sendo excluído por todos os colegas da turma e fiquei sabendo depois por colegas de trabalho que isso acontecia todos os dias e vi ele apanhando também e soube que isso acontecia todos os dias. Então, como a direção estava passando pano para esse menino, eu tirei meu filho da escola e, como eu comentei antes, eu saí desse emprego por não concordar com os valores da empresa, né? E isso me deu mais vontade, mais gás para continuar essa pesquisa que já estava em andamento. Como sugestões, eu trouxe aqui a necessidade de conscientização e capacitação de professores e funcionários e a necessidade de mais pesquisas para diminuir a lacuna entre o conceito e a prática, porque ficou evidente que a realidade das escolas nem sempre reflete a teoria. Aqui eu trago as referências bibliográficas que fundamentaram essa apresentação e finalizo com um agradecimento e vendo se alguém tem alguma pergunta. Muito obrigada!